em que ano de 80? Ela teve seu nome, né, nomeado numa rua do bairro Jardim Primavera. Aliás, Parque Primavera. Então, uma consideração que eu faço sobre a família de Regina: era uma mulher formal, mas porém uma mulher caridosa. A minha avó, por exemplo, na casa dela, corriqueiramente tinham várias pessoas que iam pegar homeopatia. E ela então, ela tinha lá as caixinhas que ela manipulava aquilo e dava para os pobres. E formal, porque ela era uma pessoa em que a gente chegava, benção avó e tal, mas tinha uma certa distância. E tem um fato interessante que eu vou mencionar mais na frente depois, né? Ela era então filha de Olavo de Castro Pompeia e Maria Georgina Figueira Pompeia. Olavo de Castro Pompeia, ele era filho de José de Castro Pompeia, e o Olavo era primo irmão do Raul Pompeia, do escritor, né? E também primo irmão do Barão do Bananal, que recebe esse título no caso da Guerra do Paraguai, né? Manda os escravos lá, é até um lado meio negro da coisa, né? E aí então ele é condecorado com esse título nobiliário de Barão do Bananal. A Maria Georgina também vem de uma família da região de Piraí, que eram plantadores de café. E ela tinha um tio bisavô, que era o Joaquim José Breves. O Joaquim José Breves também tem uma história meio complicada, que ele era possuidor de 6.000 escravos e era o maior produtor de café do Brasil. Então era chamado como o rei do café. E eu achei nós temos um documento de batismo da minha avó na fazenda Cachoeira, né? E está lá todo registrado, o nome de pai, de mãe, das avós, tal, do padre. Então ela descende dessa família. E uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: a Maria Georgina, mãe da minha avó, ela era filha única de fazendeiros de café na região de Barra Mansa e foi estudar em São Paulo no colégio interno aos 7 anos de idade. Então, filha única, a amada coloca a filha para estudar em São Paulo. E lá ela se formou professora e veio então lecionar no estado de São Paulo. Eu acho que em decorrência disso, os filhos buscaram o magistério, porque eu tinha também outra irmã que era professora. A minha avó foi casada com Aníbal dos Santos Pinto, que era filho do coronel, que tem a rua ali atrás do clube, Casimiro Pinto. O Aníbal dos Santos Pinto era formado em contabilidade, ele era guarda-livros, né? Ele trabalhou muito tempo para o presidente Rodrigues Alves nas fazendas que o presidente tinha em São Manuel, e lá em Bocaina, em São João da Bocaina, né? E depois ele veio de São Manuel, quando minha avó se transferiu para o Jataí, e lá ele participou da política local, chegando a ser vice-prefeito e prefeito de Jataí. Então, em 23, quando ele falece, né, foi o último ano que a minha avó então deu aula no Jataí, depois ela se remove para Cachoeira. E aqui tem um fato interessante, porque a minha avó, ela teve 3 filhos: Marina Pompeia Pinto, Silvio Pompeia Pinto e Eraso Pompeia Pinto. O meu pai foi prefeito em Cachoeira por 3 mandatos. O primeiro foi nomeado pelo governador do estado, depois os outros 2 por eleição. E quando nós começamos essa pesquisa de genealogia, que eu e minha mulher fazíamos, ainda a gente fazemos, em 2015 nós descobrimos um documento do Jataí, em que o prefeito lá era o Aníbal dos Santos Pinto. Meu pai estava então com 93 anos de idade. Jamais ele soube que o pai dele foi prefeito de Jataí. Então essa formalidade que às vezes eu capto da minha avó também tem um pouco a ver com isso. Talvez porque nessa mesma época da década de 20, ela também perdeu essa irmã querida dela, que também era professora, se formou com ela, Zélia Pompeia, né? E isso ficou encalacrado na família e nunca ninguém chegou para ela e falou: seu prefeito, seu pai foi prefeito. Nunca. Então ele soube disso, ainda bem que ele soube antes de ir embora, né?
não foi, vamos dizer assim, uma coisa que ficou oculta, né? E a questão da assistência social que eu falei da homeopatia. Agora, tem uma exposição aqui dos membros da família Pompeia que eu acho bastante interessante. Por quê? A família dá a gente educação. E a escola nos dá a instrução. Nós precisamos nos educarmos para instruirmos. E instruirmos para nos educarmos. E dentro da família Pompeia você tem algumas pessoas que, dado essa instrução, fizeram algo pelo nosso país. Eu vou começar pelo Raul Pompeia, que foi diretor da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Né? Depois pelo Barão de Bananal, que foi também uma pessoa que alavancou o progresso no estado de São Paulo, porque quando o café começou a decair no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em Resende, eles se mudaram para o Oeste Paulista. E lá construíram outras fazendas de café. E lá, nesse Oeste Paulista, eles fundaram a cidade de Pompeia, né? Em São Paulo, o bairro de Pompeia. Um dos parentes nossos, um dos primos da minha avó, foi um engenheiro que construiu várias estradas de ferro na Alta Mogiana. Então lá tem hoje, perto de Marília, mas se chama Estação Engenheiro Pompeia. Né? Um filho do barão, que foi senador da República, foi ministro da República, ele fundou a Escola de Agronomia do quilômetro 47, que é a Enceropédica. Também é uma obra bastante significativa para o nosso país. Foi, acho que, uma das primeiras escolas de agronomia do Brasil. Enceropédica é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. E para finalizar essa história desses membros da família, que sempre foram ligados à instrução, né? Tem um chamado Paulo Aulos Pompeia, até é bonito o nome dele. Esse Paulo Aulos Pompeia era filho desse engenheiro ferroviário. E ele era um físico e foi fazer seu doutorado, doutorado nos Estados Unidos. E quando da Segunda Guerra Mundial, no término, os americanos achavam que o Brasil tinha que ter um instituto de aeronáutica, que até então não tinha. E o Paulo Aulos foi um dos fundadores do chamado ITA, em São José dos Campos. Né? Então a família inteira, né, eles têm essa dedicação à questão da instrução. Né? E tem outro, eu posso discorrer que tem mais primos que hoje atuam nessa parte de... Eu tenho um filho do Paulo Aulos que é responsável pelo saneamento do Porto de Santos, né? Aquela dragagem, aquela coisa. E não só o saneamento, mas o trabalho de pesquisa que ele faz na área da biologia em relação a situações em que o porto se encontra, que é o maior porto exportador do país. Né? Então nós temos vários membros da família que iniciaram a carreira dentro da questão da educação, da instrução. E a gente se sente bastante honrado com tudo isso. Né? E a matriarca da família, que eu também levei estudo naquilo que eu vou relatar a vocês. Chamava-se Matilde Melinda de Castro Pompeia. Ela veio da região de Minas Gerais, lá de Diamantina, fugida na época da Inconfidência Mineira. E chega agora a Tinguetá, seu pai falece no caminho, mas tem um tio dela que era Alferes de Campo como se fosse um engenheiro. E ele é convidado então para construir a primeira ponte sobre o Rio Paraíba em Resende. Então eles migram de Guaratinguetá para Resende. E lá então ela tem os seus primeiros estudos. Né? E a Matilde tinha uma história bastante interessante que eu falei para o Carlinhos. Numa das pesquisas que nós fizemos, uma membro da Academia Carioca de Letras, né, em conversa, numa reunião, disse que o marido dela, da família Pompeia, tinha uma relação com o Raul Pompeia, que esse tinha uma relação com o Tiradentes. Então nós fomos a pesquisar isso e realmente a Matilde ela é sobrinha neta de Inácio de Alvarenga Peixoto, que é um inconfidente, e sobrinha neta por parte de pai do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.
Então a família sempre, e o Tiradentes é interessante, aí você vai pesquisando, quando chega no Tiradentes, por exemplo, né? Aí você vai ver quem é o Tiradentes. Aquilo que nós recebemos de informação na escola sobre Tiradentes, mas não é nem sei em números que eu vou dizer, é muito ínfimo perto do que ele foi, da cultura que ele tinha, do conhecimento que ele tinha, né? Para ser um líder de um movimento revolucionário naquele tempo, né? Ao lado de tantas pessoas cultas que tinham na época, né? Então, realmente, para ser um líder disso, ele tinha que ter uma cultura também bastante expressiva. E isso engrandece a gente, né? Mas, de uma certa forma, nós sentimos povo. Porque quanto mais conversar com uma frase do Miguel de Cervantes, diz o seguinte: uma coisa é escrever como poeta e outra como historiador. O poeta pode contar as coisas não como foram, mas como deviam ser. E o historiador há de escrevê-las não como deveriam ser, mas como foram, sem acrescentar nem tirar a verdade a mínima coisa. Eu achei isso interessante porque quando a gente faz pesquisas de história, né, quando você fundamenta em registros, ela tem uma validade assim, bastante interessante. Né? Porque a história oral é aquilo que nos contam. Ah, minha avó me falava isso, meu tio me falava aquilo. É bastante interessante, porque, como dizia o professor Pazin, isso tem um cunho. Só que às vezes alguém puxa mais, floreia mais de um lado que do outro, tal, mas a história ela tem uma lógica, né, no que diz respeito a determinados fatos. E a história documentada, aí a coisa se torna de uma forma mais efetiva. Né? Então,